Se tem uma coisa no Nordeste que carrega história, tradição e inovação, é o algodão. E o Nordeste está escrevendo um novo capítulo dessa história, graças ao apoio e à união de instituições e de produtores que acreditam no potencial da produção do algodão. Hoje a gente vai conversar aqui no FeitoCast, direto da agência Sebrae Festa do Boi, com duas pessoas que estão diretamente envolvidas com esse renascimento do algodão, que é a Renata Cavalcante, do Instituto Riachuelo, e Marenilson Silva, da Embrapa Algodão. E eles vão contar aqui para vocês, vão compartilhar como está sendo participar de todo esse processo produtivo que está maravilhoso. Quem participou hoje aqui da agência Sebrae Festa do Boi conferiu de perto um pouquinho da beleza que está sendo esse projeto encantador. Então, gostaria de agradecer pela presença de vocês aqui no nosso FeitoCast e queria que vocês compartilhassem um pouco quem são vocês e o que a instituição que vocês trabalham representam nessa questão do retorno do algodão. Olá, eu sou Renata Fonseca, eu sou gerente do Instituto Riachuelo. E quando a gente começou lá atrás, o Instituto Riachuelo, ele nasceu junto com o Agrosertão. E quando foi pensado alguns pilares de atuação, se pensou no Agrosertão, que é o resgate da cotonicultura. Até porque a nossa principal matéria-prima da Guararapes é o algodão. E sabemos que o algodão, ele na região do Seridó, é um dos melhores, né? Tanto que a gente sempre fala que na bandeira do estado, do RN, tem algodão, que é a principal fonte de economia do nosso estado. E há 4 anos, o Marlene se lembrou muito bem hoje, né? Eu entrei e realmente eu não sabia muito bem do que se tratava o Agrosertão. Comecei a conhecer junto com eles e acreditar. Então, para mim, é de grande importância a gente resgatar a cotonicultura e a maneira como a gente vem resgatando, né? De uma maneira totalmente agroecológica, livre de qualquer insumo químico e protegendo muito o meio ambiente, né? Que nosso plantio de algodão é um plantio com consórcio agroalimentares. Então, a gente pensa na alimentação de subsistência do agricultor, a gente pensa também na alimentação dos seus animais, tanto que no projeto existe a doação de palmas forrageiras, com parceria com a Emparne, e também no algodão, que é onde é que eles conseguem realmente colocar o dinheiro no bolso. Eu posso dizer que o Agrosertão já faz parte da minha história, né? Onde eu vou falar de Marenilson, pesquisador da Embrapa, de sistemas de produção de algodão, agroecológico, consórcios agroalimentares. Marenilson, gestor público, já fui secretário de Estado, hoje estou diretor nacional de assistência técnica e extensão rural. Dizer que essa história minha, ela hoje também é o Agrosertão, porque foi exatamente aqui que a cada dia nós vamos transformando aquele medo do bicudo, aquele medo de não ter a quem vender, em realidades, em transformações. Isso graças a todo o conhecimento, toda uma tecnologia que tem na Embrapa, que foi construído por pesquisadores, mas ao mesmo tempo tecnologias que possam ser partilhada, compartilhada e adaptada à realidade desse projeto do Agrosertão, que é no nosso território do Seridó do Rio Grande do Norte, que durante muitos e muitos anos foi palco de experimento, de produção e de referência de qualidade do algodão, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil. E esse projeto traz, nessa construção histórica, uma nova página, um novo capítulo sendo construído pela Embrapa Algodão, pelo Instituto Riachuelo, pelo Sebrae RN, pela Fundação Banco do Brasil, pela Emparne, pelas prefeituras municipais, especialmente pelos produtores que acreditaram nessa reescrição da história no Seridó. Sim. E a gente fala muito de história porque, de fato, o algodão já teve um papel importantíssimo, né? Aqui no Rio Grande do Norte, por muito tempo foi conhecido como o ouro branco. E hoje, né, a gente está vivendo essa retomada, né? Essa forte retomada. E eu queria saber, Renata, de você,
no Instituto Riachuelo, como foi? A gente, na verdade, a gente já enxerga que o Instituto Riachuelo está super ligado à sustentabilidade, essas novas práticas. Eu queria saber como foi que surgiu a ideia de se envolver nesse novo cultivo do algodão, nesse resgate. Bem, há 4 anos, né, que a gente já sabe que o algodão é a nossa principal matéria-prima, e foi realmente resgatar. Nós começamos aí em prefeitura. A primeira foi lá em Acari, conversar com o secretário, depois conversar com os agricultores. E para Riachuelo é muito importante. É muito importante porque nós acreditamos sim na sustentabilidade, acreditamos em um ambiente melhor, e comprar diretamente, fazer um programa desse, que junto o social, o ambiental e o econômico faz toda a diferença. E o Instituto Riachuelo, ele garante a compra, porque muitas vezes o agricultor ele ficava inseguro de plantar até mesmo qualquer outra cultura, mas não ter para quem vender. Então o Instituto Riachuelo ele garante a compra, e aí, a nossa ideia é se tornar isso aí perene, em coleções perenes. Muito legal. Eu acho que é algo que, de fato, né, melhora até a autoestima realmente do produtor, que pode confiar que vai ter a sua produção aí vendida, vai ter um bom resultado, tanto na produção, né, graças ao ensinamento técnico, mas também vai ter para quem vender aí as suas longas produções. E aí eu queria saber, Marenilson, como foi esse desafio, né, pelo que você conversou ali na sua palestra mais cedo, foi, de fato, um desafio convencer os produtores a novamente investirem tempo, né, nessa questão do plantio do algodão. E eu queria saber mais do ponto de vista técnico mesmo, como foi convencê-los, e também quais são as inovações que permitiram que esses produtores conseguissem já estar aí em mais de um ciclo da produção do algodão. Eu separei em 2 aspectos importantes. O aspecto metodológico e o aspecto tecnológico. Porque muitas vezes você tem a tecnologia, mas não tem a metodologia de convencimento, né? E durante esse tempo de vida, as experiências que a gente passou, a gente começa a ver que o aspecto metodológico é tão importante como o aspecto tecnológico. E aí elaboramos em parceria com o Instituto Riachuelo, com o Sebrae, com o Emparne, com prefeituras, uma metodologia que parte primeiramente de entender o que é que tem na história dos produtores, né? E aí, a partir de entender das escutas, nós começamos a falar, vocês já passaram por esses perrengues, já passaram por esses problemas, mas tem agricultores que já estão em outra fase. E aí Renata, a figura dos intercâmbios, né? As figuras do intercâmbio levam a ele escutar de outros agricultores que é possível produzir e vender. Isso faz parte do processo metodológico. E também, a partir daí, quando ele diz, fulano tal produziu, aí a gente diz, vem aqui que a gente vai te ensinar a produzir. E aí a gente trabalha o chamado Unidade de Aprendizagem e Pesquisa Participativa, que pega conhecimentos existentes da Embrapa, dos agricultores, se coloca na mesa e, ao mesmo tempo, a gente diz, esse conhecimento, se não lhe servir ou se precisar ser adaptado, vamos adaptar juntos. Isso é um diferencial muito, muito grande dentro dessa construção. À medida que a gente traz uma metodologia que abraça os agricultores e que diz que dá para construir junto, a gente traz conhecimentos existentes. A gente traz o protocolo do plantio no rastro da chuva. Nós estamos no semiárido. O semiárido chove pouco e quando chove, chove rapidamente. Isso quer dizer que nós temos que estar preparados com a semente na hora certa, com o corte de terra na hora certa, com o conhecimento na hora certa. Esse é um ponto fundamental. A partir daí a gente começa a trabalhar os espaçamentos, as populações de planta, que planta combina com que planta, e aí vamos construindo, mostrando o que é possível produzir. E bem antes tem um fator que é fundamental. Isso faz parte desse diálogo, é a quem vou plantar, a quem vou vender, né? Quem vou vender?
E a Renata falou, o Instituto assegura. E aí outro medo das pessoas e o bicudo? Aí entra, a partir do momento que eles entenderem que é possível, a gente começa a trabalhar, eles entender o ciclo do bicudo, entender a reprodução do bicudo, entender se tirar o algodão do campo, o bicudo não pode se multiplicar, isso é importante. Ou seja, o bicudo é um ponto. Aí depois a gente começa a trabalhar também quais são os inputs de melhoria da produção. Trabalhamos com bioinsumos, biofertilizantes, bioinseticida. Por quê? Porque o projeto prega um processo de transformação, de reconversão, de transição para a agroecologia. E aí começamos conservação do solo e da água, começamos a mostrar para eles que a terra ela precisa ser conservada para gerações futuras. Ou seja, o projeto traz o algodão como mote, como diz no nosso semiárido, como aquele mote de entrada, mas a partir dele a gente começa a trabalhar as várias dimensões para regenerar a cultura no semiárido. Legal, muito interessante, porque de fato, né, toda essa tecnologia, toda essa inovação que é compartilhada não para só para o algodão, né, mas para outros produtos que podem ser que podem vir da terra para esses produtores. E pelo que eu entendi aqui da conversa com vocês, né, realmente é um trabalho feito lentamente, com muito cuidado e por com diversas pessoas, diversas instituições. Então eu queria entender como tem sido feito esse trabalho em conjunto, né, com todo mundo, para que a coisa realmente funcione. Porque eu já vi que tem mais de 15, na verdade tem 15 municípios participando, já tem mais querendo entrar. Então realmente as instituições precisam estar bem juntinhas mesmo para fazer isso funcionar. Então como tem sido essa dinâmica com vocês e qual o diferencial que essa união tem feito para o produtor? Bem, eu falo sempre que nós somos uma engrenagem, né? Tem o Instituto Riachuelo que fomenta, vem a Embrapa com toda a sua expertise técnica, com sua metodologia, o AP, o Sebrae com sua consultoria, né? Os nossos agricultores, ele tem consultoria quinzenal para aqueles novatos. E para quem não são, a gente cada uma vez por mês está lá na propriedade do agricultor. Tem a Fundação Banco Brasil, que foi responsável pela compra de máquinas poupadoras de mão de obra. Tem a Imparne, onde a gente construiu lá a nossa unidade de beneficiamento e também fez a doação das palmas forrageiras. E temos as prefeituras municipais, que com sua coordenação da acordo de terra, transporte e o mais importante, os agricultores, que são nossos verdadeiros protagonistas. Realmente, sem eles, a gente nem começaria esse projeto. Muito legal. Como a Renata falou, cada um tem a função especificada. Por isso que dentro da própria formação metodológica, a gente passa uma manhã inteira discutindo o arranjo institucional. Qual é o papel do Instituto Riachuelo, qual é o papel da Embrapa, qual é o papel da Prefeitura, do Sebrae, porque só assim fica mais fácil. Se a gente combinar o jogo antes, fica fácil do time jogar. Sim. Por isso que se for preciso ajustar, a gente vai ajustar antes de começar os plantios e o projeto. Sim. E todo esse trabalho em conjunto, né, tem trazido um universo assim muito bonito mesmo de se ver. Quem acompanha assim só a pontinha, né, o finalzinho, como eu acompanhei aqui o desfile hoje mais cedo, se emociona realmente em ver todo esse trabalho sendo palpável, né? A gente vê realmente que tem um resultado ali, ver os produtores desfilando com as peças produzidas pela matéria-prima que eles mesmos produziram, né? Com todo esse apoio, é muito bonito, é realmente emocionante. Queria saber de vocês, o que é que mais marcou vocês, realmente, assim, como Marenilson, como Renata, o que é que mais marcou nesse processo de acompanhamento, que, pelo que eu estou vendo, ainda tem muito chão pela frente? Para mim, o que mais marcou é acreditarem que a gente pode realmente voltar a plantar o algodão e que é um trabalho em família, que a gente vê muitas pessoas envolvidas, a gente se emociona com isso. E eu até falava muito que era um trabalho econômico ambiental, mas hoje em dia eu falo sem sombra de dúvida que é muito social. Mas é porque assim, a gente escuta, né, eles falando que hoje em dia eles saem de casa, eles não se conheciam,
Imagina assim, eles eram vizinhos, mas nunca tinham tocado, conversas, não se conheciam. E também eles irem para essa unidade, a nossa UAP, se encontrar, um já leva as esposas, algo realmente muito família. Isso me marca muito, sabe? Ver as mulheres no campo, totalmente empoderadas da sua propriedade. A gente vê muito brilho no olhar. Então, cada encontro a gente recarrega as nossas energias e eu saio de lá completamente emocionada do que eu vejo, do que eu vivo. Porque é uma coisa, eu sou daqui, do RN, eu sou nordestina, mas eu não conhecia, de fato, o sertão de perto. Eu via muito o sertão através de revistas, de jornais, TV. Mas uma coisa é você ver, outra coisa é você viver, vivenciar. E hoje em dia eu vivencio esse sertão que me emociona muito, que me ensina muito. Toda uma UAP dessa, gente, eu saio com o coração cheio de amor e muito aprendizado com cada um deles. Assim, o que me marca todo dia, eu fico pensando assim, e nós temos o olho furacão dos desastres ambientais, tsunami, seca, enchente, por um lado, e por outro você tem pessoas completamente desconectadas, pessoas que pensam em suicídio, pessoas que não acreditam mais na vida, pessoas que não têm mais esperança. E imagine estarmos dentro de um projeto que tem a ver com o acolhimento das pessoas terem esperança que é possível produzir, mas ao mesmo tempo dando sua contribuição para a melhoria do planeta, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Muitas vezes a gente pensa muito no mundo todo, mas nós temos que pensar que aonde estivermos, nós temos que dar nossa contribuição, seja no ambiente, seja nas pessoas. Afinal de contas, nós somos tudo terra, né? Planta, gente, e a gente precisa se cuidar e cuidar das pessoas e do planeta. Verdade. O algodão que está sendo produzido hoje, né, por vocês, é um algodão totalmente diferente, ele é super sustentável, ele está realmente de acordo com as demandas de mercado que estão chegando aí cada vez mais com esse cuidado mais com o meio ambiente, né, justamente por causa de tantos desastres que acontecem aí todos os dias. Eu queria entender de vocês dois qual a visão que vocês têm sobre o futuro realmente da cotonicultura aqui no Nordeste, né? A gente está muito forte aqui no Seridó, mas vocês conseguem enxergar um futuro pleno em relação à cotonicultura? Como está sendo aí esse preparo para os próximos anos? Eu acredito sim que isso aqui vai fortalecer. Acho que a gente tem um potencial imenso de fortalecimento, de crescimento. A moda, hoje em dia, a moda não para. E eu não tenho dúvida que essas novas gerações elas vão exigir, sim, produtos mais sustentáveis. Então, assim, eu vejo que aqui é apenas um começo. Acho que o nosso desejo aqui, como Grupo Guararapes, como Riachuelo, é deixar esse mundo melhor. Que nós somos conscientes, sim, que a indústria têxtil é uma das indústrias que mais polui o meio ambiente. Então, esse é nosso papel. E vou até aqui antecipar, Marenilson, que assim, esse ano a gente deu um gol gigante, né? Com o lançamento da camiseta agroecológica, uma camiseta que foi fruto dos agricultores aqui da região do Seridó. Essa camiseta também foi tinta, teve o maior cuidado, além do algodão agroecológico, de ser tinta com quanto natural. E tem um QR Code, onde tem toda a rastreabilidade, que vai desde o plantio até o consumidor, até a loja. Então, assim, isso aqui apenas é o começo e estou pronta para o futuro. E a Riachuelo também. Maravilhoso. Eu posso dizer que o futuro nós estamos construindo hoje. Esse futuro que nós desejamos, ele está sendo construído hoje dentro desse projeto. E ele está servindo de exemplo, não só dentro do Seridó, para outros arranjos produtivos, mas também está servindo de exemplo, eu vou dizer, para o mundo, né, Renata? Sim. Até porque na COP30 nós temos dois projetos que vão ser apresentados, que tem a ver com a produção e tem a ver com a camiseta, né? Ou seja, isso já é exemplo para o mundo, né? Ou seja, nós trabalhamos dentro do Seridó, mas ao mesmo tempo a gente dialoga com outros projetos que existem no semiárido, né? E o futuro do semiárido,
passa pela produção diferenciada. Quando a gente fala em termos de economia, nós temos um produto que é escasso, por isso que tem que ser valorizado. A nossa pegada de trabalhar no semiárido, trabalhar com pouca água, conservar o solo, é fundamental para a gente poder continuar avançando cada vez mais. São os biofertilizantes, são os bioinseticidas, são cultivares de algodão resistente, são camisetas chegando, e o mercado vai um pouco tá falando, né? Por isso que esse momento, onde a gente fala de um projeto exitoso, é importante para o mercado entender que quanto mais sustentável for a camiseta, quanto mais for sustentável o alimento, mais sustentável vai ser o planeta. Sim, com certeza. E para finalizar aqui esse nosso bate-papo, que está maravilhoso, queria saber também em relação à pesquisa, né? É um projeto que eu vejo que tem muita pesquisa envolvida, muita inovação, muita tecnologia. Queria saber como é na prática, de fato, que acontece isso. Vocês colocam em prática, né? E já continuam a pesquisa. Tem um projeto específico para isso? Ou é algo que vocês trouxeram uma pesquisa já pronta e estão aplicando? Renata pode começar a falar da pesquisa da camiseta, né, Renata? Sim. Que é pesquisa também. É pesquisa, né, Marenilson? Quando surgiu, né, nós já temos o fio pronto. Esse fio estava na fábrica e foi feito com uma fiação, fio anel, que é um fio de melhor qualidade, é mais resistente. E quando passa pelo estilo, pelo sourcing, para ver mercado, para ver o custo, a margem da camiseta. E esse ano a gente conseguiu colocar a camiseta com um preço totalmente justo, Marenilson. A gente viu, né, que as camisetas chegou a um preço de R$ 59,90, R$ 69,90 no mercado. E para mim o mais interessante foi chegar, Marenilson, todo pessoal, foi chegar no shopping e um agricultor falar. Ele ganhou uma e falou assim: nossa, eu posso comprar para minha esposa, porque é um valor que está dentro das minhas condições. Porque o que tem no mercado de produtos agroecológicos realmente é um valor elevado. E a Riachuelo consegue democratizar a moda. Então a gente conseguiu colocar no mercado um valor totalmente justo, onde a gente pode realmente comprar. Então, começando por aí, mas já foi a pesquisa de mercado. A pesquisa no mercado, mas o que a gente faz no campo, ele tem a ver também com o mercado, né? Porque, primeiramente, nós estamos trabalhando em sistema de produção que seja agroecológico, que produza fibra, mas que produza alimento também. Por isso que nós testamos algodão com milho, algodão com feijão, porque isso é algodão com gergelim, porque não é só produzir o algodão, mas é produzir o algodão também com comida, né? Segurança alimentar. Também nós testamos os restos culturais, que são restos da planta, o caroço, para ver a viabilidade dos animais. Testamos cultivares de algodão. Mas o que tem cultivar de algodão com esse projeto? É porque cada tipo de algodão tem um comprimento de fibra, tem uma resistência de fibra. Quanto mais for fino o algodão, mais resistente, mais produto de qualidade vai ter. Isso testamos também. Nós temos testado os bioinsumos, que isso é fundamental. E estamos testando os protocolos, de fato, que a gente possa produzir com pouca chuva, né? Porque cada dia mais você está mais escassa. Mas como é que com pouca chuva nós possamos produzir? Aí é o protocolo do rastro da chuva, né? Ou seja, é uma série de tecnologia de conhecimento que cada vez mais nós estamos avançando e dizer que produzir no semiárido, produzir agroecológico, precisa muita tecnologia. E é isso que nós estamos propiciando enquanto Embrapa nesse projeto. Sim, é uma pesquisa, então, constante aí, que não para, testando, pesquisando, aplicando, adaptando, e assim vai. Transformando, que é uma coisa, Ana Rosa, importante. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa tecnologia. Mas será que serve para aquela realidade? E quando a gente traz uma metodologia de unidade de aprendizagem e pesquisa participativa, a gente traz a possibilidade
dessa tecnologia ser adaptada, de uma máquina ser adaptada, de uma forma de plantio ser adaptada, de um biofertilizante ser adaptado também àquela realidade. Muito bacana. De fato, aqui foi uma conversa super inspiradora, né? Um pouco tempo, mas assim, com conteúdo super relevante, super inspirador. Um projeto maravilhoso que vocês estão fazendo, né? Que eu espero realmente que seja o futuro. A gente vê que o algodão, de fato, não é só uma fibra, né? Ele está muito relacionado a uma nova história, a esperança, de fato, e a impacto social, ambiental, impacto, inclusive, econômico. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui no FeitoCast, na Agência Sebrae Faixa do Boi. Muito obrigada pela participação, pela troca, e espero aí que esse projeto continue fazendo muito sucesso. Obrigada. Valeu. A você. E para quem quer continuar nos acompanhando, vendo os conteúdos aqui direto da Agência Sebrae Faixa do Boi, fiquem ligados na nossa playlist especial do YouTube, que teremos muito conteúdo ainda até o final da festa. Obrigada, até mais!